de que a democracia brasileira vai reagir, transformando essa crise em avanço das reformas, mais crescimento e mais emprego. Enquanto o mundo desce, o Brasil vai começar a reaceleração do crescimento. Em nossa conversa de hoje eu vou colocar para vocês que além do coronavírus que vem causando muito sofrimento e morte no Brasil, nós temos também o Corona Guedes, que vem causando muito sofrimento e morte de pequenas empresas desse país. É sobre isso que nós vamos conversar agora, mas antes disso eu queria pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, assim cada vez que um vídeo nosso for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos, e isso faz o nosso canal continuar a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, pessoal, e a história é bem essa mesma. Enquanto o coronavírus vem causando muito sofrimento nas pessoas, o Corona Guedes vem causando muito sofrimento e morte de pequenas empresas. A política neoliberal de Guedes tem matado inúmeras microempresas e pequenas empresas nesse país por pura falta de bom senso, por pura falta de noção do principal economista do governo que ocupa a pasta do Ministério da Economia. Eu vou te contar uma pequena história. Logo no início da pandemia, o Paulo Guedes articulou com o governo a PEC 10 de 2020, que ficou conhecida como PEC do Orçamento de Guerra. Um dos dispositivos dessa PEC garantia que o Banco Central pudesse comprar títulos da dívida privada de empresas e de bancos. O Guedes, na época, argumentava que era para empresas e bancos terem liquidez e fazer a economia girar, inclusive criando linhas de créditos para micro e pequenos empresários. Pois bem, em função dessa PEC de guerra e desse dispositivo que permite ao Banco Central comprar títulos da dívida privada, dando liquidez principalmente aos bancos, foi criado um orçamento de 1,2 trilhões de reais para socorrer bancos e grandes empresas. Bom, em relação a micro e pequenas empresas, a linha de crédito foi de apenas 70 bilhões de reais. Isso mesmo. O mais curioso ainda é que as exigências são tantas para micro e pequenos empresários que até agora, dos 70 bilhões que foram destinados para linhas de créditos a esses empresários, apenas 12 bilhões foram contratados. Ou seja, pouco mais de 17% foi contratado porque as exigências são inúmeras. Há casos, por exemplo, de empresário que vai pedir 100 mil reais emprestado a um banco oficial e o banco exige um depósito garantia no mesmo valor, 100 mil. Isso mesmo. Como é que você imagina que uma pessoa, um microempresário, um pequeno empresário, está precisando 100 mil reais para poder manter o seu negócio funcionando e ele tem que depositar outros 100 mil em garantia desse empréstimo que ele está contraindo? Parece lógico, não? Mas aí o banco apresenta a solução. Você pega 200 mil, utiliza 100 mil para manter o seu negócio funcionando e os outros 100 fica depositado aqui no banco em garantia. Só que você está devendo 200 e vai pagar juros sobre os 200 mil. É uma perversidade sem tamanho com os micro e pequenos empresários. Então, esses pequenos empresários, esses microempresários, eles precisam ter acesso ao crédito, mas o seu crédito é pós-aprovado. Ou seja, ele tem que cumprir uma série de exigências para ter o seu crédito depois liberado. Na maioria das vezes está sendo negado. E o grande empresário? E o banqueiro? O crédito para eles está pré-aprovado. Basta ele chegar no Banco Central com a sua carteira de títulos da dívida privada, entrega para o Banco Central e o Banco Central faz o depósito para o grande banco ou para o grande empresário. Esse é o Brasil de Guedes, esse é o Brasil que está matando as micro e pequenas empresas e, consequentemente, os sonhos de milhares de empresários brasileiros nesse momento de crise de pandemia de Covid-19. Dados recentes apontam que de janeiro a maio, 2.505 pequenas empresas brasileiras entraram em falência ou pediram recuperação judicial, isso mesmo, 2.505 empresas, e isso tem ocasionado uma pressão muito grande em relação à empregabilidade.
O IBGE divulgou na semana passada que 74 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho, entre desempregados, entre desalentados, entre informais e entre pessoas que poderiam estar buscando emprego e não estão em função da pandemia e em função da abordagem desastrosa do governo federal em relação a esse problema sério que nós estamos enfrentando de saúde com repercussão na economia. Lá atrás, quando diversos especialistas alertaram para a necessidade de planos de contingenciamento na área econômica e na saúde, nada foi feito, nenhuma articulação do governo federal com os estados e municípios foi implementada e esse é o cenário que nós temos em função da total incompetência do governo federal em enfrentar a atual crise. Na atual crise de Covid-19, os brasileiros e brasileiras choram a morte dos seus filhos e choram também a morte das empresas que geram emprego para as pessoas. Forte abraço a todos. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha nas tuas redes sociais e nos teus grupos.